Não dá para fingir que não é com você. Em 2021, diversos relatórios foram publicados mostrando que a nossa dependência da biodiversidade chegou a um limite crítico. A perda de biodiversidade e as mudanças climáticas têm afetado os negócios e a sobrevivência das pessoas, especialmente as mais vulneráveis. O relatório global de risco, publicado pelo Fórum Econômico Mundial, o relatório Fazendo as Pazes com a Natureza, publicado pelas Nações Unidas, e o relatório sobre a economia da biodiversidade, publicado pelo governo da Inglaterra, deixaram bastante claro que essa dependência é cada vez mais crítica e é preciso começar a medir o quanto nós dependemos da natureza. Caso contrário, nós podemos levar um susto lá na frente quando descobrirmos que não dá mais para continuar sem a biodiversidade e com o clima sendo alterado como ele está sendo. Eu diria que das várias crises que nós temos enfrentado, de uma crise econômica, sanitária, com a pandemia da Covid-19, nós temos duas crises fundamentais que estão por trás disso tudo. Uma crise de biodiversidade e uma crise climática, que se por um lado trazem todos os problemas que nós temos enfrentado, por outro lado também traz uma série de possibilidades de inovação e de soluções para enfrentarmos o problema. Do ponto de vista da biodiversidade, o último relatório do painel internacional de biodiversidade e serviços ecossistêmicos nos mostrou que 47% dos ecossistemas estão alterados e em declínio, ou seja, eles estão sofrendo um tipo de degradação que vem se acumulando, pelo menos, desde os últimos 200 anos. O resultado disso é um quarto das espécies do mundo hoje ameaçada, 82% das espécies conhecidas, com o número dos seus indivíduos, a sua abundância diminuindo. E isso tem afetado populações tradicionais indígenas, que já reportaram, segundo esse próprio relatório, que 72% dos ecossistemas que eles usam e dos quais dependem foi de fato alterado. Do ponto de vista climático, o problema é ainda pior. E isso tem chamado a atenção da comunidade internacional, por isso tantos acordos internacionais e tantas discussões a respeito do que fazer com a mudança do clima. Desde o Acordo de Paris, quando a ideia de que se não podíamos ultrapassar 1,5 graus em relação ao período industrial até o final do século, essa ideia tem avançado e os países têm se comprometido a reduzir as suas emissões de gases de efeito estufa, que é o que causa esse aumento da temperatura do planeta. Entretanto, nós já sabemos que vai ser muito difícil ficar dentro desse 1,5 graus. Atualmente estamos em 1,1 de aumento e é muito possível que cheguemos ao final do século com 2 graus. Mas chegar com 2 graus de aumento em relação ao período pré-industrial significa catástrofes reais do ponto de vista de incerteza de água, onde 30% dos locais do planeta vão sofrer com eventos extremos, como nós temos visto, como chuvas extremas, secas extremas. Isso também significa um problema de segurança alimentar, falta de alimento. 2 graus em média de aumento do planeta significa até 10% das pastagens globais perdidas por mudanças dos ecossistemas e dos animais que ali vão estar. Isso sem falar nos riscos que isso traz para as cidades. Só com problemas anunciados com inundações possíveis devido à mudança climática, há uma estimativa de quase 12 trilhões de dólares que seriam gastos para conter esses efeitos. E o problema é maior sobre nós mesmos, não é? Hoje, mais ou menos, 1,2 bilhões de pessoas dependem diretamente de ecossistemas naturais. Só que boa parte desses ecossistemas estão degradados. Há 2 bilhões de hectares degradados no mundo inteiro. Só no Brasil são 69 milhões de hectares degradados. Logo, parte da nossa tarefa é recuperar isso. Recuperar 350 milhões de hectares degradados no mundo é uma meta global de grande ambição que foi traçada internacionalmente. O Brasil se comprometeu a recuperar 12 milhões de hectares dentro dessa meta. Isso é importante porque a restauração desses ecossistemas é o que funciona para as duas crises. Quando eu restauro um ecossistema, eu consigo trazer a biodiversidade de volta, eu consigo diminuir os processos que fazem com que a biodiversidade desapareça, e por outro lado eu consigo ajudar no problema do clima,
capturando carbono, reduzindo a emissão, garantindo que nós temos ecossistemas saudáveis que fazem o balanço correto do que nós precisamos para o planeta sobreviver. Então, essa restauração de ecossistemas pode reduzir o risco de extinção da espécie. Estudos recentes mostram que só no Brasil mais de 1.000 espécies poderiam sair da lista de risco de extinção caso nós restaurássemos esses 12 milhões de hectares. Ele também pode sequestrar 18 milhões de toneladas de carbono equivalentes só na Amazônia e na Mata Atlântica, que são os nossos ecossistemas florestais por natureza. E isso tem consequências também para a nossa economia, né? Uma economia que pode gerar centenas de milhões de reais, por exemplo, economizados com tratamento de água, se nós protegermos as nascentes e deixarmos que essa água não seja depurada até chegar nas estações de tratamento. Além disso, nós já temos estimativas aqui no Brasil de organizações da sociedade civil que mostram que essa cadeia gerada pela restauração pode gerar cerca de 191 mil empregos rurais diretos, aumentando o PIB não só pelos empregos, mas pelos produtos e serviços que ela gera em até 2,6 trilhões de reais. Nós estamos falando que a restauração é uma solução baseada na natureza que tem um enorme potencial de crescimento no mundo inteiro e também no Brasil. Isso envolve, por exemplo, o funcionamento de um mercado de carbono, um mercado onde você consegue, através de ativos da natureza, atrair investimentos para que nós possamos alavancar essa restauração natural. Isso envolve, por exemplo, a emissão de títulos verdes de finança, que são basicamente maneiras como empresas ou organizações têm para captar recursos e pagar um certo nível de investimento a partir de um empreendimento que vai trazer alguma mudança do ponto de vista da biodiversidade e do clima. Empreendimentos verdes, por assim dizer, mas que poderiam nos ajudar a fazer uma transição para uma economia mais sustentável. Isso geraria um imenso valor e impacto positivo para essas empresas. E isso faria com que nós gastássemos menos por meio de soluções baseadas na natureza. Que soluções são essas? São soluções que usam o que a natureza faz para resolver os nossos problemas. Então, toda a parte de restauração, que vai trazer uma solução para o problema do clima, é uma solução baseada na natureza. A construção de parques lineares nas cidades ao redor de rios também é uma boa solução, porque as árvores que estão na margem desses rios contêm inundações, contêm problemas de tratamento de água e são capazes de filtrar boa parte da poluição que chegaria até o rio. Isso tem avançado bastante, inclusive porque do ponto de vista do setor privado, toda a discussão sobre ESG, ou ASG, em bom português, que são diretrizes que visam atender critérios ambientais, sociais e de governança, tem crescido. Isso quer dizer que cada vez mais o setor privado vai estar atento a investimentos que podem acontecer oriundos de projetos ambientais e projetos sociais. De novo, a restauração é uma boa saída para casar essas duas letras da sigla ASG, tanto a parte ambiental quanto a parte social. A boa notícia é que nós já estamos fazendo isso. O Brasil já tem inúmeros projetos de restauração. Até hoje, mais de 74 mil hectares foram restaurados na Mata Atlântica, um dos nossos biomas mais degradados historicamente. 113 mil hectares vêm sendo restaurados na Amazônia. Nesses dois biomas florestais por natureza, o que falta é acelerar e dar escala para essa restauração. Ainda precisamos de planejamento e capacitação de pessoas, de assistência técnica rural que ensine o produtor a fazer essa restauração, de um real engajamento dos produtores, de um convencimento de que isso é não só bom para a natureza, para o clima, mas é um excelente negócio para ele. E para isso nós precisamos de financiamento e incentivo aos produtores, para que com muito desenvolvimento e pesquisa nós possamos monitorar o verdadeiro impacto que nós vamos ter sobre a restauração da natureza. Agora é o momento de agir. Nossa dependência da natureza nunca foi tão grande e nunca foi tão claro para nós o quanto nós dependemos disso. A crise de Covid-19 trouxe para nós a certeza
de que se nós não cuidarmos do meio ambiente, algumas coisas que nós nem conhecemos podem aparecer e vão nos afetar de forma direta. É hora de agir. É hora de agir do ponto de vista ambiental, é hora de agir do ponto de vista climático. Eu acho que a restauração dos ecossistemas, a recuperação daquilo que nós degradamos, é um excelente caminho, que não precisa ser caro, que vai trazer benefícios econômicos e que, fundamentalmente, vai trazer benefícios para a nossa sociedade e para nós mesmos.